Graça e paz, irmãos. Que o irmão e a irmã Graça e paz, irmãos. Que o irmão tenha passado um domingo de paz, um domingo em família, experimentando do cuidado e da proteção dele. Minha oração para com cada um é que possa estar experimentando diariamente do cuidado do Senhor. E espero também que neste domingo as mamães da igreja tenham experimentado realmente um dia muito prazeroso, muito abençoado junto a seus familiares. Tivemos a oportunidade de hoje visitar as mamães da igreja, e nós nos dividimos em grupos e fomos aos lares compartilhando um pouco da nossa gratidão. Com certeza o Senhor tem nos dado o privilégio de servi-lo junto com as irmãs. Deus possa realmente tê-las abençoado neste dia, como é minha oração que esta bênção continue sempre na sua vida e na vida de todos os familiares. Pois bem, eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 1, do verso 26 até o verso 38. Lucas, capítulo 1, verso 26 a 38, que diz assim: No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, cujo certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Querido Pai, mais uma vez agradeço a Ti por Tua bondade, Tua misericórdia e principalmente a oportunidade de poder meditar na Sua palavra com o Teu povo. Eu lhe agradeço, Senhor Deus, por esta leitura, pelo exemplo que vejo na vida de Maria. Nos permita, Senhor Deus, neste instante, meditar e nutrirmos, ó Pai, de Teu ensinamento, para podermos ser servos fiéis e dedicados à Tua obra. Rogamos, ó Pai, a Tua bênção, o Teu cuidado, no nome de Jesus. Amém. O texto que acabo de ler para os irmãos, ele narra a história da concepção de Jesus, quando Maria ficou grávida por uma intervenção divina e através desta intervenção veio a nascer Jesus, o nosso Salvador. Hoje é um dia
todo especial em que celebramos a vida de nossa mãe, de nossas mães. E neste dia, com certeza, muitos tiveram a oportunidade de abraçar, tiveram a oportunidade de orar, levar talvez para um restaurante para almoçar ou marcar um café da tarde em família. Outros não tiveram esta oportunidade por causa da distância, como por exemplo a minha situação e da Sandra, e outros não podem nem fazer uma coisa nem outra porque sua mamãe já está na eternidade. Não importa qual seja a razão, hoje é um dia em que marca muito os nossos corações e entendo que a leitura deste texto ela deve ser importante neste momento. Não porque nós cremos que Maria seja a nossa mãe. Nós, pela fé em Cristo Jesus, pela leitura bíblica e pela doutrina que pregamos, que ensinamos, compreendemos e entendemos biblicamente de que Maria ela deve ser lembrada, porque a própria palavra de Deus diz que ela é bem-aventurada, mas não venerada, não adorada. Porque ela foi uma mulher como qualquer uma de sua época. Não qualquer uma, mas especial em sua época, porque a postura dela foi muito diferenciada. Uma jovem, solteira, ou melhor, prometida para um casamento, e que se submete à vontade de Deus. Uma vontade de Deus que iria transformar a vida dela, mas também a vida de toda a humanidade. Nós sim devemos lembrar de Maria com muito respeito pelo sacrifício que ela fez em obedecer à vontade de Deus. Este é o mérito dela. E nós devemos sempre, em nossa realidade cristã, honrar todos os homens e mulheres que no seu dia, no seu cotidiano, se submetem à vontade de Deus para cumprir esta vontade, mesmo indo contra a interpretação do tempo, a vontade das pessoas e os conceitos que os seres humanos estabelecem em sua época. Hoje, eu quero compartilhar com os irmãos esta meditação lhe fazendo 3 desafios para que o seu coração seja um coração consagrado ao Senhor. E eu quero tirar este exemplo através desta narrativa do que aconteceu com a jovem Maria. Ela estava em sua casa, com certeza fazendo seus afazeres, suas atividades do lar, e conforme o verso 26, melhor, o verso 27, nós lemos: a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse-lhe: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Maria estava cuidando da sua vida, como muitos de nós. E nós precisamos entender que muitas vezes Deus nos chama a estabelecermos um compromisso, um envolvimento com um projeto que Ele está estabelecendo, quando nós estamos ocupados nos nossos afazeres, nas nossas atividades, nos nossos compromissos. Quando nós olhamos as Escrituras, nós percebemos que todos os homens e mulheres que Deus chamou eram pessoas que estavam envolvidas em alguma atividade, não eram desocupados, não eram pessoas que não queriam fazer nada, eram pessoas que eram responsáveis, comprometidas. E Maria aqui não era diferente, como uma jovem daquela época, com as suas tarefas e com os seus afazeres. Por isso, para podermos nós, hoje, assim como no passado, ter um coração comprometido com Deus, precisamos ter
atenção. O que quero dizer com isso? Meus irmãos, vejam, quando o anjo entra e fala com Maria daquela forma, a reação dela, no verso 29, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. O que quer dizer isso? Por que este homem, este ser está dizendo isso para mim? Por que eu sou favorecida? Por que eu sou bem-aventurada? Por que ele está falando para que eu me alegre quando ele aparece assim na minha casa, sem ser chamado, um estranho, e diz que eu sou esta pessoa? Ele está pedindo para que eu me alegre, mas me alegrar com o quê? Muitas vezes nós somos confrontados por Deus numa mensagem, num estudo, num comentário, numa situação que a gente acompanha, que impacta a vida da gente, e a gente começa a se perguntar: por que, Senhor? Por que eu tenho que ver isso? Por que nós estamos passando por estas circunstâncias? Por que eu estou vivendo isso? De que forma eu posso entender essa situação? Assim como Maria, nós hoje nos deparamos com notícias que nos causam um grande impacto. E somos chamados por Deus, nestas ocasiões, para prestar muita atenção no que está acontecendo. Para podermos refletir, para podermos meditar, para podermos compreender e fazer as escolhas corretas. Não apenas nos ocuparmos com os nossos se virem lá vocês que eu vou viver a minha vida. Nós, como crentes em Jesus, não estamos à parte da realidade. Precisamos estar atentos a tudo que acontece à nossa volta, principalmente quando Deus está falando conosco. Quando nós estamos em cultos e reuniões, como você agora, que está me ouvindo e vendo. Se você está sozinho ou com alguém da família e atento e prestando atenção é uma coisa, mas se você está aí com o celular ligado, ou de repente olhando pela televisão, pelo smart, e ao mesmo tempo o celular está ligado com outra atividade, as atividades do lar, ninguém parou para ouvir e prestar atenção, porque esta notícia pode fazer a diferença na sua vida. Maria estava nos seus afazeres, mas no momento em que ela ouviu aquilo mexeu com ela, perturbou, a incomodou, mas ela se fez a pergunta: que saudação é essa? Por que Deus está falando comigo desse jeito agora? Quando Isaías entra no templo, lá no capítulo 6 de Isaías, ele tem uma visão, e aquela visão o impacta de tal maneira que ele se prostra, ele cai de medo, dizendo: o que vai acontecer comigo agora? Porque acabo de ver Deus, e eu sou um homem impuro, de um mundo de pecadores. Eu também sou tão pecador quanto eles, eu não posso ficar aqui. Ele ficou perturbado, mas aí o Senhor o acalmou. Maria se depara com uma situação que lhe causou um grande impacto. Mas ao invés de ela, não, deixa isso para lá que eu vou cuidar da minha vida, não. O que quer dizer tudo isso? Quando Deus estiver falando com você, meu irmão, minha irmã, seja pela leitura bíblica, devocional, seja aqui através deste momento da mensagem, seja ouvindo por algum programa da internet, e você sabe que aquilo é a palavra de Deus, é Deus falando no seu coração, preste muita atenção, porque ali haverá a diferença entre você estar nas mãos de Deus ou se perder totalmente. Maria estava nos seus afazeres, mas ela parou e prestou atenção. Portanto, quando Deus estiver te falando, quando Deus estiver te mandando um recado, quando o Senhor estiver fazendo uma orientação para a tua vida, preste atenção.
Segundo lugar, algo que acontece com Maria, ela ouve aquela palavra, né? Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Surgiu uma dúvida no coração natural, no coração daquela mulher. Dúvida que surge nas nossas vidas quando enfrentamos ou quando nos deparamos com a voz de Deus nos chamando para estabelecer uma comunhão, para promover a restauração, para estender o perdão, para trazer vida, para buscar a solução de um problema que às vezes não é seu. Como será isso? Como que eu vou fazer isso? Maria estava dizendo: o Senhor está dizendo, Senhor, de que eu vou ficar grávida, mas eu ainda sou virgem. Aí, como nós dizemos hoje, como a ciência, cientificamente isso é impossível. Não dá para acontecer porque cientificamente é necessário acontecer de um jeito e que o Senhor está dizendo que eu não tem como. Ela tinha uma dúvida que lhe era muito natural. Muitas vezes nós somos chamados por Deus para fazer a vontade dele, para aplicar a vontade dele nas nossas vidas, e nós começamos a dizer: Senhor, eu não consigo entender, por que eu? Senhor, como que eu vou fazer isso se eu não tenho habilidade? Senhor, como que nós vamos... Por exemplo, nós estamos vivendo como nós vamos realizar o aniversário do centenário da primeira Igreja Batista de Rondônia numa pandemia. A tendência é mostrar para Deus as dificuldades, os problemas, as lutas, e dizer para Deus: Deus, não é possível, não dá para fazer, nós não conseguimos. Em segundo lugar, quando nós ouvimos a voz de Deus nos chamando para uma obra, para uma ação, devemos sim pedir a Ele compreensão. Faz-nos compreender por que isso. Faz-nos entender por que aquilo. De que forma acontecerá isto? Não é exigência, meu irmão e minha irmã, porque isso é necessidade nossa. Quando você abre o livro de Tiago, no seu capítulo 1, versos 5 a 6, ali você vê Tiago orientando, dizendo: se você está precisando de sabedoria, de entendimento, peça a Deus, que dá liberalmente, a ninguém repreende. Quando nós sentimos que Deus está nos chamando para algo, para uma obra, para fazer a sua vontade, para executar um trabalho, seja ele qual for, e nós olhamos e vemos os obstáculos, não devemos nos esconder, fugir e desistir, mas devemos olhar para Deus e perguntar: Senhor, como vamos fazer isso? Eu quero saber. Maria não estava reclamando, ela não estava duvidando. Porque diferentemente com Zacarias, quem foi Zacarias? Zacarias era o esposo da sua prima, da prima de Maria. Ela se chamava Isabel. Se você ler o início do Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 5 em diante, você vai ver essa narrativa. Zacarias trabalhava no templo, no turno, e ele e a esposa tinham o desejo de ter filhos, mas Isabel não conseguia. E aí um anjo veio falar com Zacarias, dizendo a ele: você vai ser pai, tua mulher vai ser mãe. E Zacarias duvidou. E o anjo disse: porque você duvidou, você vai ficar mudo até o dia do nascimento da criança. Zacarias foi o pai de João Batista. Da mesma forma
que Maria, ao se deparar com o anjo, ficou assombrada. Zacarias também, nossa, que isso? Mas só que Zacarias não acreditou. Maria perguntou: como vai ser isso? Como eu posso fazer isso? De que forma o Senhor vai fazer isso na minha vida? Então, Maria, diferentemente de Zacarias, não duvidou. Ela apenas colocou diante do Senhor os obstáculos para serem removidos. Como eles vão ser removidos? E é aí que nós encontramos Deus afirmando: para Deus nada é impossível. É quando nós exercemos a nossa fé, essa fé que agrada a Deus, e que Ele vai removendo os obstáculos, que Ele vai colocando as pessoas certas nos lugares, que Ele vai tirando tudo aquilo que impede que o nome dEle seja glorificado. Nós estamos hoje no ano do centenário da igreja, no meio de uma pandemia. Quem foi que disse que o nosso Deus não nos permitirá que, chegando em outubro, nós estejamos todos a uma só voz, bradando e dizendo: louvado seja o teu nome, porque nós chegamos a esta idade como igreja? Ter dúvida é natural do homem. Duvidar é natural de quem não tem fé. Nós precisamos, como crentes em Jesus Cristo, fazer como Maria: Senhor, me dê compreensão, me faça compreender como isso vai acontecer. Eu quero entender, eu quero viver isso, mas eu preciso entender para que eu possa agir da maneira correta. E o nosso Deus nos dá esta bênção de compreendermos, para podermos fazer, para podermos viver, para podermos ter um coração realmente submetido à vontade desse Senhor. Continuando então, Maria estava atenta à mensagem, ela pediu compreensão, ela queria entender, ela não duvidou, ela queria entender para poder então praticar. E aí o anjo respondeu no verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a sua palavra. E o Senhor, e o anjo ausentou-se dela. Quando nós queremos compreensão e Deus responde, aí Ele mostra: eu estarei com você. Eu vou fazer parte da sua história. Não é você que vai fazer, sou eu que vai fazer em sua vida. Quando nós lemos, eu tenho falado isso repetidamente, vou continuar repetindo, Salmo 23, verso 4, se estamos num vale, o Senhor anda conosco. Precisamos aprender cada dia, cada momento, em cada circunstância, com ou sem doenças, confiar no Senhor. Mas para que possamos experimentar dessa presença de Deus, desta intervenção de Deus, desta manifestação dos impossíveis de Deus na nossa vida, precisamos ser submissos. Portanto, se queremos experimentar e estar atentos à voz de Deus, precisamos ter atenção. Nós precisamos compreender o que Deus está dizendo, procurar ter informações, perguntar para Ele, para que Ele esclareça as nossas dúvidas. E então, diante de tudo isso, se submeter ao seu comando. No texto que mencionei de Isaías capítulo 6, Isaías está no templo, vê a glória do Senhor, ele cai no seu pecado, reconhece as suas falhas, ele é purificado
pelo anjo naquele momento, por causa do pecado dele, e ele ouve uma voz dizendo: quem há de ir por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Maria, depois de com toda a atenção ouvir o que o anjo disse, até com certo medo, ela procurou compreender com todas as letras como aconteceria, o que iria acontecer. Como ela ficaria grávida sem estar tendo uma relação com o homem. Como seria a relação dela com o seu futuro marido José diante de toda essa transformação. Como que ela poderia ter tranquilidade de obedecer a Deus diante de tantas mudanças. O anjo explica, mostra que o Deus dos impossíveis estaria sobre ela, cuidando dela. Então ela diz: se é assim, se ele vai cuidar de mim, se ele vai conduzir minha vida, se ele vai me abençoar com a sua graça, então eis aqui a serva do Senhor. E ela diz: conforme a sua palavra. Crentes que realmente querem fazer a vontade de Deus, que estão em busca desta vontade, que desejam viver esta vontade, essas pessoas se submetem à palavra de Deus, ao que Deus tem a dizer. Porque o nosso Deus, como diz em Tito, não é Deus de mentira, ele não mente. A palavra de Deus é repleta de promessas, e nestas promessas ele afirma pelo seu nome, ele faz juramento por ele mesmo, porque somente ele pode jurar por si mesmo. A própria palavra de Deus diz que nós não podemos jurar por ninguém, que nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Mas Deus assumiu um compromisso perpétuo de estender a sua graça a todo aquele que crê e o busca de todo o coração. Portanto, meu irmão, minha irmã, que neste domingo me ouve, preste muita atenção no que Deus está falando à sua vida nesses últimos tempos, pois Ele tem falado. Talvez você esteja ocupado com tantas coisas, com tantos problemas, com tantos conflitos fora, que tem se esquecido do que Deus tem falado para você ser e fazer na sua sociedade. Nós não estamos aqui, nós estamos numa guerra. Mas a nossa guerra não é contra carne, sangue, partido político, ideologia, qualquer coisa. Nossa guerra é espiritual. Hostes infernais. A nossa batalha não é uma batalha no mundo, mas é através dele. E precisamos manter os nossos ouvidos abertos à voz de Deus, porque Ele tem nos chamado para a batalha, para estar com Ele, porque assim estaremos protegidos. Precisamos, ao ouvir a voz de Deus, compreender com todas as letras o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Seja pregador, seja evangelista, seja dirigente de culto, seja secretários, sejam tesoureiros, seja a função que for no corpo de Cristo. Às vezes não é nenhuma atividade no corpo de Cristo, mas em nome de Jesus ser uma influência na vida da nossa sociedade. Deus quer te ensinar o que Ele quer fazer na sua vida, por isso você tem que buscar a compreensão dEle, e a sua palavra já é um caminho andado para isso. E ao ouvir e compreender, submeta-se, obedeça, sujeite-se ao que Deus está te chamando para ser e fazer. As dificuldades vão acontecer, sempre acontecerão. Mas
As dificuldades, quando acontecem fora da presença de Deus, é pior do que sob o comando e orientação de Deus. Portanto, vamos juntos caminhar para ter esse coração sujeito sob a orientação de Deus em toda a sua vontade. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua família, e você, meu irmão e minha irmã, possa ter aproveitado este domingo como um dia realmente de celebração. A minha oração constante será esta: que a sua vida sempre esteja na presença do Senhor, conduzida por Ele, para que juntos possamos glorificar, edificar a igreja, o nome de Jesus, e também podermos chegar juntos na eternidade. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, eu te agradeço muito a oportunidade deste momento. Agradeço porque, através desta jovem Maria, podemos aprender tantas coisas e que deste ensino possamos diariamente viver e fazer a sua vontade. Amado Pai, mais uma vez eu peço a tua bênção sobre a vida de todas as mamães, que elas possam estar hoje, ainda mais hoje, experimentando de toda a alegria, do carinho dos filhos, dos enteados, das filhas, das enteadas, de todos aqueles que são filhos adotados ou que têm mães adotadas. Ó Deus, obrigado pela bênção da mamãe. Agradeço pelo privilégio daqueles que hoje, não tendo mais a sua mãe, sabem o quão importante ela foi na vida de cada um. Rogo a tua bênção e agradeço por tudo no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que nós possamos passar uma semana de paz na presença do Senhor. Até o próximo culto.